Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 24 de julho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre meio ambiente e detalhar um dos processos que tem sido apontado como alternativa para a transformação do lixo orgânico, a compostagem. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe os secretários municipais de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. E também o de Cubatão, Mauro Haddad. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo convite. Bom dia. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. E eu já quero começar o nosso bate-papo falando sobre a compostagem. Qual é a vantagem da técnica de se desenvolver compostagem, seja dentro de casa, seja em larga escala? Olha, a compostagem ela é um processo natural, né, que transforma restos de alimento em algo semelhante ao solo. E esse material final pode ser utilizado como adubo, como fertilizante, na jardinagem, na agricultura, né? E, basicamente, é um processo de redução. Você dá destinação a uma das parcelas mais predominantes do resíduo, né, que é a parcela orgânica, a parcela úmida, né? Nós temos feito grandes trabalhos com os recicláveis secos e a compostagem ela entra justamente na solução da parcela orgânica, os restos de alimentos, transformando e devolvendo à natureza, né, como um adubo. É fácil fazer a compostagem, secretário? É fácil. É só juntar. Só juntar? É só juntar. E a natureza faz o resto. A gente tem aqui o secretário Mauro Haddad, ele trouxe para mostrar na prática para vocês. Hoje quem vai levantar é o secretário, não é a apresentadora. E ele vai começar a explicar para quem está em casa justamente como esse processo. Por favor, secretário. Só explicar o seguinte, você tem duas possibilidades. Com as minhocas, né, que a gente chama de minhocário, né, e sem as minhocas. O processo é o mesmo. A diferença é o que as minhocas vão estar lá. Você perguntou se é fácil. Aceleram? Aceleram. Tá. Aceleram. Você perguntou se é fácil, né? Não tem cheiro, né? Isso é importante, né? Principalmente para quem vai fazer em casa. Não tem cheiro, não tem bicho, mosquito, mosca, nada disso, não junta nenhum tipo de bicho. Porque essa deve ser uma grande dúvida, né? Porque é resto de alimento. As pessoas Exatamente. Então, se você fizer direitinho, não tem problema. Na secretaria tem várias composteiras em Cubatão. A gente tem essa que fica lá, que tem as minhocas, e uma outra que a gente faz paralelo, que é sem as minhocas. Então a gente vai alimentando as duas e comparando a velocidade do processo e tal. E todo visitante que vai lá, eu apresento as minhocas, todo mundo que vai lá. Então, resto de comida, né, aquilo que o Libório falou. Qualquer resto de comida? Então, a gente usa, é mais fácil você usar verdura, legume, casca e tal. A comida que já foi processada, por conta dos condimentos, ela fica mais difícil. Você tem que ter mais cuidado. Um ambiente mais adequado. Você tem que ter um controle de umidade, de temperatura, que é para não desandar a compostagem. Você pega, por exemplo, um feijão, né? Tem um caldo muito úmido, ele muitas vezes vai ali, ele é cozido com uma linguiça, né? O pessoal coloca um temperinho, bacon, uma pimenta. A gordura, por exemplo, a carne, tal gordura não composta, não pode ser colocada. Então, às vezes, você pode ter dificuldade. Como a gente fica num ambiente interno, a gente usa basicamente legume, fruta, café, Aquele restinho que você jogaria fora, por casca. Exemplo. Você vai fazer uma salada, tem uma folhinha que está mais estragada e que você não vai comer, você pode colocar essa folhinha como componente da sua composteira. Exatamente, as cascas, né, de fruta, aquilo vai casca fazer de lá ovo. Casca de ovo. A gente usa também o café com filtro, o filtro de papel pode ser usado também. Pode ir então, lá. Todo mundo querendo saber como é. E essa aqui
nós fizemos com 3 baldes, né? Eu estava até falando para o Libório, eu pedi ali no coxinha, coxinha no copo e tal. Então, são 3 baldes de óleo, aqueles grandes. A gente faz a adaptação. Então, o balde que vai em cima, né? Ele tem toda uma furação aqui em volta. Tá, que né? seria para respirar. Para respirar, assim. para respirar. E aqui a tampa, né, vai fechado e aqui você começa com a primeira colocar o material. Esse é o do meio, né, que é igual com a tampa aberta, onde esse aqui vai ficar em cima. Tá. E aqui a gente já tem o composto bem adiantado, né, com as minhocas. Então, eu não vou pôr a mão agora porque vai sujar né? tudo, mas tranquilamente. Aquilo que foi falado, né? Ele fica uma terra, ele fica com aspecto de terra, mesmo com textura de terra. E embaixo vai o biofertilizante. Esse biofertilizante. Que é o chorume, né? Que seria o chorume, aquilo que é o que muitas vezes contamina o solo. Sim. Se ele for bem usado, né? De 1 para 10. Uma parte do biofertilizante, do chorume, para 10 de água. E esse biofertilizante? Ele pinga naturalmente nesse último balde. Então, os 2 baldes, né, eles são furados embaixo para ter a comunicação das minhocas e da umidade. E no balde de baixo, que ele é inteiro, tem um pessoal que coloca até uma torneirinha aqui para extrair o biofertilizante, o chorume. Ele pinga naturalmente. Né? Quanto tempo um processo, por exemplo, como esse... aí a gente monta a composteira, ela fica em 3 andares. Isso, em 3 andares. Deixa eu ver se eles vão conseguir. Se eles vão conseguir. Legal. Então, os 2 do meio, né? Com a abertura na tampa. Tá. O terceiro vem aqui. A tampa tá para cá. Aí a tampa fechadinha. Isso aqui você coloca do lado da máquina de lavar, no quintal, na garagem. E aquilo que eu falei, não dá cheiro, é quase uma Havaianas, né? não dá cheiro, não dá bicho, não dá odor, não dá nada. Você vai fazendo o controle. O resto, o que é importante? O resto do alimento com uma parcela de seco. Né? A gente usa serragem, tem gente que usa folha, essa folha que cai da arborização urbana, tal, você pode usar folha. Eu compro serragem de pet shop, que é uma serragem pura, natural, que não tem... porque às vezes porque você vai na madeireira, a madeira às vezes é tratada contra o cupim e tal, e aí ela acaba matando os Mas pode ser a folha que está nas calçadas? Nas calçadas. Quer dizer, não tem desculpa para dizer, é um processo caro, não dá para eu fazer porque eu não tenho dinheiro, é complicado. A gente está mostrando que são 3, ali no caso, são 3 baldes de óleo que foram adaptados. E o custo que você tem para montar uma composteira é muito pequeno. É quase zero. É quase zero. Ali é reutilização de materiais, né, de reaproveitamento de baldes. A ideia é justamente essa que o Mauro está muito bem colocando, é quebrar alguns preconceitos. Né? Sim. A gente precisa vencer algumas barreiras. A composteira doméstica ela é totalmente viável. E ajuda muito. Para quem tem criança em casa, então é fantástico, porque você acaba atraindo uma certa dinâmica. Claro. Né? E a criança gosta de ver o processo, gosta de ver a minhoca e tal. E é bacana. E se bem feito, né, em condições não expostas ao sol, nem a muito frio, tal, a minhoca ela vai sobreviver, vai realizar o processo naturalmente e não tem vetores, não atrai vetores. Né? Feito desta maneira, que foi explicado, não atrai vetores, não tem cheiro. Então, é uma quebra mesmo de paradigma. De paradigmas. Quando você não usa minhoca, como é esse processo? Igual. É a mesma... Só que demora mais. Isso. Para que a coisa aconteça, de fato. Existem alguns aceleradores. Você pode até fazer em casa com leite fermentado, com fermento. O pessoal faz em casa, tem alguns aceleradores que ele aumenta a velocidade da compostagem. É importante porque reduz consideravelmente. Claro. Né? É impressionante. Esse balde do meio que nós mostramos aqui com as minhocas, ele já esteve inteiro.
né? Então, e é muito rápido. Esse balde, essa composteira fica na secretaria? Fica no gabinete, na Secretaria de Meio Ambiente de Cubatão. Na sua casa tem uma? Era essa, eu levei para lá por conta, né, das exposições que a gente faz, tal. Então lá eu tenho duas, né, uma que eu montei lá numa oficina, essa que já estava montada. Nós levamos, tem uma agora no Cutiapará, lá em Cubatão também, onde a gente tem um núcleo de educação ambiental. Eu separo em casa, né, o resto do alimento, né, porque o pessoal não é bom ficar colocando todo dia. Sim. Então eu separo e uma vez por semana eu levo para lá. Tudo que você separou? Isso. Tá. Num balde de sorvete, num saco, reuso mesmo, a gente vai levando. Não só eu, como os funcionários estão funcionários sendo... também. É isso que eu te perguntar. Essa ideia tem contaminado as pessoas, não só que convivem na secretaria, mas, por exemplo, quem visita a secretaria e conhece o processo? A gente tem um outro servidor lá, que é do jurídico, que vai lá, a minha está com mosquito, o que aconteceu, tal. A gente vai acertando. E vamos sempre mostrando. A gente tem um trabalho com as ONGs e a gente tem incentivado essa questão da compostagem. Falando em oficina, Santos também realiza oficinas gratuitas. A gente tem fotos, eu vou pedir para a produção colocar no ponto, por favor, enquanto o secretário fala. E elas são abertas à população, né, secretário? Exato. Nós temos uma composteira também na secretaria, o pessoal tem utilizado, esse envolvimento é importante. Claro, né? Porque a mudança... você dissemina, né? Isso, você educa e você vai levando para casa aquilo que se ensina na secretaria, nos parques. Os parques hoje, Aquário, Orquidário, Jardim Botânico, eles já têm composteiras, né? E serve justamente para um local de concentração de público. Nós fizemos treinamento agora recente com mais de 150 pessoas sobre compostagem, né? Então a ideia é justamente essa. Nós temos envolvido também a Secretaria de Educação para que a gente possa cada vez mais envolver as crianças neste processo. Então é uma formatação mesmo de uma estratégia Como de redução. Como que essas pessoas que participam das oficinas reagem ao final dela? Olha, ao final, né? Ao final. No começo, quando a gente passa as minhoquinhas pelas pessoas, assim, para que possa quebrar esse nojinho, essa coisa assim. A pessoa ainda tem aquele receio. Ainda pega meio de longe, assim e tal. Mas por isso que com criança é tão interessante, né? A criança gosta de explorar, né? A criança já acha fantástico, já se envolve rapidamente. E ao final está todo mundo querendo fazer uma composteira em casa. Né? Porque as dúvidas são as dúvidas mais frequentes mesmo, dá mosca, não dá mosca, dá cheiro, não dá cheiro. Então a gente vai explicando justamente que bem feito não dá mosca e nem dá cheiro. Né? Então... Agora, o tamanho da composteira, ela pode ser deste tamanho e pode ser menor também? Ou não? Ela precisa de um balde mais ou menos desse tamanho? Depende da sua quantidade de produção de resíduo. A gente... partiu dos baldes, né? Aqui nós partimos dos baldes. Você pode fazer com um balde de sorvete, com um baldinho menor, aqueles baldinhos que são menores de maionese, de margarina também, quer dizer... E as composteiras que são comerciais, né? Vamos falar assim, que são como essas. Que está no vídeo. Essa é na Secretaria de Meio Ambiente. Quer dizer, a pessoa não tem essa facilidade para fazer, não tem, né? Não tem habilidade manual, então você pode comprar, entra na internet. E existem composteiras de diversos tamanhos. Sim. Diversos tamanhos. PM, GG, dependendo da... Se for um prédio, por exemplo, tem alguns prédios que começaram a fazer, né? Minha cunhada é síndica no prédio, ela está fazendo. Você pode colocar mais andares. Né? Você vai colocando caixas maiores e mais andares. No prédio da sua cunhada? Isso. No prédio da sua cunhada, isso começou há quanto tempo? Olha, ela já fazia, já tinha interesse, antes mesmo da legislação, ela já estava começando, mas potencializou com a nova legislação aqui de Santos. Exatamente. E você tem um feedback? Ela te traz um feedback a respeito do comportamento dos moradores do prédio? Olha, alguns ajudam, outros não. O Libório sabe bem disso aqui, ele tem o programa aí do condomínio. Mesmo o seco, né, que é muito mais fácil, né, que você separa o plástico, separa o papel, separa a nossa coleta seletiva, que todo mundo... é o básico. Tem gente que colabora, tem gente que não colabora, né? Então, os retornos
a amostragem é a mesma. Mas normalmente é bem comemorado, Sim. né? No sábado agora tivemos digamos assim, uma inauguração, né? de um edifício ali em frente à Praça do Sesc, que foi assim, um envolvimento tremendo. O pessoal comemorou, tá? O pessoal do Lixo Zero, que trabalha muito com a gente, também está bastante envolvido nessa questão de redução de resíduos. Então eles postaram na rede social, tal, conseguimos uma composteira aqui no prédio, tal, e teve meio que uma cerimônia de inauguração. E assim, isso é fantástico. Isso é muito bom, né? Porque a gente está aqui sentado nessa bancada e nós já discutimos a questão da reciclagem desde que eu estou à frente do programa, pelo menos umas quase 10 vezes, né, secretário? Quase 10 vezes nós temos falado da importância da reciclagem, da importância disso para o meio ambiente, e a gente ainda percebe que há aqueles que acreditam que tudo isso é uma bobagem, mas essa mentalidade, esse comportamento tem melhorado, não tem? Tem. Então nós estamos realmente mudando uma cultura. Sim. Né? Trazendo todo mundo para pensar a respeito do resíduo que gera. Quanto mais a gente conseguir reduzir o resíduo, melhor vai ser o resultado final e a parcela que a gente vai destinar para aterro, para destinação final, que seja ela qual for. Mas a gente precisa trabalhar justamente em todos os processos. A compostagem trabalha diretamente na redução do resíduo na parcela orgânica. Isso é fundamental. E aí a gente está falando da questão da problemática do aterro Sítio das Neves, né? Que a gente tem um período, cada vez que eu tenho vocês aqui, me dá mais angústia, porque o prazo está acabando e o aterro ele está esgotado. A gente precisa considerar essa possibilidade já. É maio de 2019, é o último prazo de licença, tem menos de um ano aí. Então, eu acredito que todas essas iniciativas, elas contribuem mesmo para a redução, para que a gente possa ter um melhor escopo de destinação final na parcela. Depois de todo mundo fazer todos os processos, redução, reutilização, reciclagem, o que sobrar aí realmente vai para o aterro sanitário. Então é isso que a gente precisa trabalhar, né? E é preocupante, realmente. Nathalie, às vezes as pessoas não começam, falam assim, mas eu sozinho não faz diferença. Se faz. A gente não chega em 1 tonelada de resíduo se não começar pelo primeiro quilo. Claro. Então, tem que começar. A gente não muda a cultura, não muda o mundo, não muda a cidade, não muda a nossa região, se a gente não mudar a nossa postura. A nossa postura. Né? Aquilo que a gente faz. Claro. Então, assim, é importante, né, pro resultado final que cada um faça a sua parte. Claro. É só um papelzinho, é só uma latinha, é só um papel de bala, é só uma bituca de cigarro. Numa cidade de lixo em lixo? De 400 mil habitantes, de 450 mil habitantes. Se for uma, para cada um. São 400 mil bitucas por dia. Então, é exatamente esse papel. Quer dizer, e é isso que os secretários do meio ambiente, né, que a gente tem tentado fazer. Esse papel da redução, né? É importante essa questão do aterro, precisa reduzir. Precisa mesmo. Né? Independente do que for. Do prazo final. Então a gente precisa acelerar a coleta seletiva dos secos. Na verdade, isso aqui é uma reciclagem, né? Claro. A reciclagem dos úmidos, né? Com a compostagem. Custo praticamente zero. E a gente vai para um rápido intervalo, porque... meu celular caiu no chão. Porque eu já estourei o bloco, e a gente vai voltar falando da questão de como o poder público tem se utilizado dessa forma de reciclagem e quais são os projetos para ampliação da compostagem, tanto em Cubatão quanto em Santos. Não sai daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos este bloco falando de um grave problema que atinge 14 milhões de brasileiros, o desemprego. E para quem tem algum tipo de deficiência, a busca por uma colocação no mercado de trabalho pode ser ainda mais desafiadora. Para ajudar exatamente estes candidatos a encontrar uma vaga, uma ONG criou um projeto. Em 7 meses, 30 cargos foram preenchidos na região. Pode até parecer pouco, mas significa muito para quem começou a trabalhar. Juan é um rapaz dedicado, olhos sempre atentos ao que precisa ser feito. Eu entro, aí eu tenho que abordar o cliente, tenho que arrumar as bancas, tenho que arrumar o flat, deixar os bancos sempre limpos para o cliente sentar. A vida do Juan estava um pouco complicada. Ele tem deficiência intelectual,
Mas tudo começou a mudar depois que ele conseguiu esse emprego aqui na loja. E ele só conseguiu trabalhar porque participou de um programa de inclusão que encontra a função certa para a pessoa certa. O projeto é da ONG ITS, o Instituto de Tecnologia Social, que tem um programa de emprego para pessoas com deficiência. A coordenadora Fátima Lopes explica que o trabalho consiste em identificar as pessoas, captar as vagas, dar treinamento aos candidatos e encaminhá-los ao trabalho. Essa equipe multidisciplinar, que são esses 12 técnicos, eles procuram fazer um atendimento bem abrangente, que não vai só, não diz respeito só a um perfil vocacional. Então ele vai conhecer essa pessoa como um indivíduo, vai procurar saber dos anseios, das vontades, dos sonhos, e com esse perfil traçado, a gente já conhece esse indivíduo e faz com que ele se conheça também. E aí a gente parte para atuar numa outra frente, que é buscar no mercado as empresas que possam disponibilizar essas vagas para essas pessoas serem inseridas no mercado de trabalho. Na Baixada, o projeto funciona em Cubatão e Guarujá. Em 7 meses, mais de 30 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho. Nessa loja, o gerente explica que, além do Juan, mais 3 pessoas do projeto conseguiram emprego. Os resultados são positivos. O Juan, por exemplo, superou expectativas. É um dos melhores funcionários hoje. Hoje ele é um destaque em vendas, em atendimento. Então ele recebe muito elogio de cliente. Recentemente foi premiado numa gincana de vendas que a gente faz de atendimento. Então, para a gente, o Juan é um exemplo, né? E o Juan, lembra que a gente falou que a vida dele mudou? E como mudou? Eu tomava remédio para dormir. Eu chego em casa agora, nem tomo remédio mais para dormir, entendeu? Chego cansada, passei hoje ainda no médico, ela tirou quase todos os remédios, só deixou um. E agora, vida nova, os planos para o futuro já foram traçados. E agora eu vou fazer um curso de técnico de administração ou enfermagem. Aí eu vou, assim que der, já vou fazer já o curso. Mas aí eu vou tirar primeiro, tentar tirar a carta para depois fazer o curso, por causa da locomoção que é longe de casa. Tá aí, que belo exemplo. A gente lida com tanto preconceito. E eu digo aqui sempre que o mundo está precisando de um pouquinho mais de amor. Existe uma lei que determina que uma empresa com um número X de funcionários delegue uma parcela a pessoas com deficiência. Projetos assim, como o da ONG, permitem que essas vagas cheguem ao lugar certo. E mais, não dão apenas uma oportunidade profissional, devolvem dignidade para a pessoa que é inserida no mercado de trabalho. E é como a gente estava dizendo sobre o meio ambiente. Precisa dar o primeiro passo, né? Começar. Incentivar, né, apoiar. A gente está falando aí, né, de geração de renda. O nosso assunto aqui converge, né? A gente pode usar a compostagem, os resíduos para geração de renda também. Quer dizer... e dar dignidade, né? Acho que no fundo a gente está aqui para a gente, né? Não para mim, gente, né? Mas para as pessoas. Para a gente plantar uma semente, essa semente germinar, né? É isso. Essa parcela de economia solidária, ela faz parte do processo, né? De todo o processo. A gente lida com resíduos, lida com tudo, e a parcela de economia solidária, reciclagem, reaproveitamento, inserção no mercado de trabalho, aumento de cooperativas, aproveitamento de organizações não governamentais. Isso tudo tem que estar na política pública, tem que ser um viés mesmo, né? Para que a gente possa fazer com que as vagas disponíveis cheguem àqueles que precisam. Àqueles que de fato precisam. Isso é fundamental, né? Falando em políticas públicas, como que a compostagem está sendo aproveitada e pode ser ampliada, tanto em Santos, vou começar em Santos e depois vou para Cubatão. O ano passado, dando esse primeiro passo, né? Quando surgiu um edital do Ministério do Meio Ambiente, nós olhamos assim e falamos, caramba, é possível, né? Nos cadastramos, era um edital para um projeto de compostagem, uma verba disponível de R$1 milhão. Então, nós, como prefeitura, fomos lá, nos inscrevemos e tal. Concorremos com mais de 2.000 cidades nesse processo e passamos em terceiro lugar. Que legal. Santos foi aprovada, foi contemplada, né? E esse recurso já está na conta, que é R$1 milhão, para desenvolvimento de um processo de compostagem para podas e restos de feira.
Então, as feiras vão se tornar, em breve, mais limpas, ou final, porque nós boa. vamos destinar. Esse pátio vai ter uma capacidade para 10 toneladas dia, então é mais do que gera nas feiras. Com as podas também de árvores, né? Também a gente vai destinar para esse pátio, vai ser na entrada da cidade. O processo de licenciamento já está caminhando. E, paralelamente, dentro desse mesmo projeto que foi aprovado, a instalação de 54 composteiras nas escolas municipais e nos parques, né? Também, mais de reforço. Então, as composteiras já estão em fase de licitação, pela grande quantidade, necessidade de padronização, para que a gente possa capacitar os professores e tal. Então, a gente está realizando todo esse processo, mas são 54 pontos de educação ambiental nas escolas municipais trabalhando com isso. Então, é uma inserção mesmo na política pública, um aproveitamento de um edital que foi disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Um recurso muito bem utilizado. Muito bem utilizado, muito né? bem utilizado. E a gente olhou e falou assim, caramba, é possível, vamos dar esse passo, né? Vamos nos organizar e aproveitar para que esse edital possa vir para Santos. E aí realmente foi uma grande vitória, com felicidade mesmo. Sem dúvida nenhuma. E em Cubatão, como está sendo esse processo? A ideia é a mesma. A diferença é que nós não conseguimos o recurso. Mas parceria público-privada? Então, a gente tem buscado essas parcerias. O que é importante, né? Por que nós não conseguimos? Só explicar por que nós não conseguimos o recurso. Na verdade, nós recebemos, modo de falar, né? A gestão começou com todas as certidões do município com problemas. Sim. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer participar de um edital desse é ter a legalidade, né, do município. Então, o prefeito Ademário, o pessoal da Secretaria de Finanças, o Pedro de Sá, que é o vice-prefeito e secretário de Planejamento, começaram um trabalho de regularização dessas certidões. Então, a gente não conseguiu participar do edital, como a gente até ano passado, esse ano, não conseguimos participar, por exemplo, do FEIDRO. Mas a gente tem um projeto pronto, né, no mesmo molde. Eu estive em São Paulo, conhecendo o pátio lá da Subprefeitura da Lapa. Ele trabalha lá, são 52 feiras naquela regional, são 6 toneladas de feira, mais o resíduo de poda e de grama, que é a mesma tecnologia, mesmo formato que Santos está fazendo, nós pretendemos fazer lá também, muito provavelmente no Cotia-Pará, que a gente tem uma área onde a gente pode fazer também, aproveitar para a educação ambiental. Sim. Como é próximo, é uma área grande que a gente tem num parque, que é bem onde está um núcleo de educação ambiental, então provavelmente vai ser lá. Nós estamos buscando verba. Nós conseguimos agora, foi assinado sexta-feira pelo prefeito, o primeiro recurso de TAC, né, com o Ministério Público, com a indústria de Cubatão. A cidade abriu mão dessa ferramenta até sexta-feira o prefeito assinou 1.350.000 para nós usarmos com ONGs e com a própria prefeitura, projetos da própria prefeitura. Meu compromisso, né, com a doutora Juliana, lá da cidade, e a doutora Flávia, aqui do GAEMA, que a gente incentive essa questão de resíduos. Sim. Então, a gente tem um problema de resíduo na maré, a gente tem essa questão da compostagem, então nós vamos buscar soluções e incentivo à redução dos resíduos, né? E o trabalho nas escolas. A gente tem um trabalho que a gente quer começar piloto com 15 escolas de reciclagem, né, de coleta seletiva, e junto a compostagem. E aí fecha o ciclo, né, o seco e o úmido. Sem dúvida. A gente faz esse trabalho. É interessante porque eu tive em São Paulo num pessoal e falou assim, estou indo lá no Libório semana que vem. Então a gente vai trocando informação e a gente vai buscando os mesmos... e os mesmos caminhos. Esse é um ponto importante. Nós somos uma região metropolitana. Exato. Poxa vida. E a gente tem trocado experiência. É até importante mesmo que se fale isso, né? As secretarias de meio ambiente, as prefeituras aqui da Baixada Santista têm trabalhado em conjunto.
Nós temos trabalhado em precisam conjunto. trabalhar, né? Eu recebia, nos treinamentos, veio o pessoal de Cubatão também, nos treinamentos de compostagem e tal. A gente troca experiência, né? Um município com o outro, aquilo que está fazendo bem, como que a gente pode trabalhar junto. Nós compartilhamos já o aterro sanitário. Sim. Então, nós precisamos trabalhar junto na redução do problema. Na criação da política pública. Exatamente. Mês passado, né, foi no final de junho, eu recebi lá no Condema, né, nós fizemos o convite do pessoal de Bertioga, que o modelo deles de coleta seletiva é um modelo que o próprio Ministério Público fala, tal. Então a gente modelo, né? É um modelo para a gente lá para Cubatão, para o tamanho da cidade, não sei o quê. Então a gente teve lá. Eu já vim aqui com equipe, por exemplo, eu trouxe a equipe no parque, no Orquidário, com a equipe do Libório. Como é que funciona, como é que faz a parte de medicina veterinária, a parte de alimentação dos animais, a parte de botânica, e a gente vai trocando essas experiências, né? A gente vai buscando, porque... Um denominador comum para o problema. Potencializar aquilo que está bom. Ninguém, né? Nada se cria. Exatamente, tudo se copia, exatamente. E as boas práticas precisam ser ampliadas. Exatamente. Né? Então a gente vai trocando essas ideias, isso que é importante. E acho que o Libório concorda comigo, a gente tem um Ministério Público Regional, né, do Meio Ambiente, que é o GAEMA, que são as 3 promotoras que a sede aqui em Santos, e tem os promotores locais, né? Mas hoje a promotoria, né, que sempre foi aquele, olha, o Ministério Público está no pé, não sei o quê, vai entrar com ação. Hoje eles estão percebendo a intenção dos secretários e dos prefeitos da gente trabalhar em conjunto, isso que é importante. Então, esse recurso que entrou para Cubatão, de 1.350.000, né, vai entrar em parcelas. Só foi possível porque a promotora percebeu e falou assim, eu vou dar um voto de confiança lá para o prefeito Ademar, para o Mauro, para ver o que vai acontecer. Se der certo, vai ter mais. Claro. Se não der, seca a fonte. Vai para o fundo estadual. O uso correto do recurso público. Exatamente. Né? O recurso público ele existe justamente para resolver problemas que afetam a vida do cidadão. Ela falou, Mauro, você precisa acertar o conselho, precisa acertar o fundo, e nós fomos fazendo. Doutor, o que eu preciso fazer? Faz assim. Então nós fomos fazendo, reunimos, mexemos nas legislações, acertamos leis. Tem gente que fala assim, vocês perdem muito tempo com lei. Precisamos perder. Precisamos. Né? A gente está no poder público, a gente só pode fazer aquilo que a lei permite que a gente faça. É diferente do cidadão. Então, eu tenho que ter a lei redondinha, tinha que ter a resolução do fundo, o fundo funcionando, o conselho, que é a participação popular, né, da sociedade civil, das indústrias, do comércio, do CREA, OAB, das ONGs, a participação da sociedade civil no dia a dia do meio ambiente, então a fiscalização desse recurso, o edital, o chamamento agora que nós vamos fazer, de forma que a gente consiga os municípios caminharem na mesma direção. Claro. Não adianta, Bertioga vai para um lado, Santos vem para cá, Cubatão... E o problema é o mesmo nas exatamente, 9 cidades. Exatamente. Nas 9 cidades. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, nós voltamos em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada os secretários municipais de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, e o de Cubatão, Mauro Haddad. Você pode fazer sua pergunta, ainda dá tempo, nós temos aí 10 minutos até o programa acabar, para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que está na tela, pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Ontem nós exibimos aqui no Bom Dia Baixada uma reportagem sobre um condomínio que criou uma moeda virtual para aquele morador que faz a troca e a separação correta do lixo. E isso se reverte diretamente em créditos no cartão de crédito que eles estão trabalhando, na bandeira que eles estão trabalhando. A gente pode dizer que num futuro muito próximo, o lixo, a separação correta, a destinação correta é um mercado em potencial? Já é, né? Já é um mercado. O poder público pode induzir esse mercado, que foi o que aconteceu aqui em Santos. O Libório
fala disso. Mas você tem as cooperativas, hoje todos os municípios trabalham com as cooperativas. É só ver o exemplo clássico do Brasil, que é a latinha de alumínio, né? O maior reciclador, reaproveitador de alumínio do mundo, por conta de uma questão social. Tanto que o alumínio tem um mercado para outras matérias-primas ainda não, né? Por conta do valor agregado. A própria compostagem, Libório falou no começo, o composto você usa na horta, você pode fazer uma horta em casa. Uma horta comunitária, por exemplo. Horta comunitária, que é aquilo que nós estamos incentivando lá em Cubatão, hortas orgânicas, ou você faz a sua pequena horta em casa, com o seu tempero, salsinha, cebolinha, tal, você cria em casa, que você acaba economizando, você pode gerar renda com isso. Você começa com tempero, passa para o pão, vai vender o pão, tal, você faz a fermentação. Você movimenta uma cadeia. Né? Você a economia circular. Sim. Né? E essa economia começa a gerar dinheiro no local, parecido com essa história do condomínio. A gente tem lá em Cubatão, na Vila Esperança, a Cubatão de Bem com Mangue, né? Que é o Zumbi, que hoje é secretário de assistência social, né? O Sebastião. A gente fala zumbi, né? Mas é a forma como ele é conhecido. Eles criaram uma moeda local, que é o mangue, né? Por conta da troca também do material seletivo. Então, ele usa esse recurso no comércio local. Ele não usa dinheiro, ele usa o mangue. E, no final, o comerciante troca lá com ele. Você fortalece aquela comunidade. Então, você envolve uma comunidade inteira em torno de um objetivo comum. Você fortalece a economia e você está cuidando do meio ambiente, né? Nesse caso específico. Então, já é um mercado. Né? As cooperativas, as associações, os planos, né? Você movimenta uma cadeia. E essa questão, né? A gente quer incentivar lá as hortas. Mas não é uma horta qualquer, a gente quer incentivar a horta orgânica que faz o composto, né? Pela compostagem, ela vira uma horta orgânica, você tem um valor agregado. E a gente sabe que produtos orgânicos ainda são muito caros e você está disponibilizando produtos orgânicos, você está disponibilizando saúde. Saúde. Né? Numa cidade que é Cubatão, né? Que tem um histórico de problema ambientais, de poluição, de poluição do solo, quer dizer. Então, a gente muda a concepção da cidade, né? A gente está tentando criar, nós criamos semana passada, ajudamos, né? A comunidade lá no CAIC, na horta, a gente teve um evento dias atrás, no Núcleo de Educação Ambiental lá no parque, onde nós levamos um engenheiro agrônomo, nós levamos as pessoas, né? Um advogado. Foi o seu Orlando falar da importância das abelhas, né, que faz o trabalho aqui também em Santos, em Bertioga. Ele falou da importância das abelhas na polinização da horta, de forma que a gente cria um ambiente de negócios, né, cuidando do meio ambiente, cuidando da saúde, né, e do bolso. Cuidando da saúde, a gente vai ter, inclusive, um impacto menor na rede pública. Sem dúvida. Não é? Com certeza. E essas medidas assim de troca, né, funcionam como estímulo. Claro. A educação ambiental é estímulo, né, que muitas vezes a pessoa não consegue entender o benefício que causa quando há reciclagem, o benefício que causa ao meio ambiente. Precisa tangibilizar, precisa de uma resposta imediata. A sociedade trabalha muito com resposta imediata, né? Então, aqui em Santos, o programa Recicla Mais Santos, através da troca por benefícios, você troca os recicláveis por benefícios em supermercados, tem aumentado. A procura. Tem aumentado. Todo o processo de reciclagem tem aumentado muito em Santos, né? Nós saímos aí de 300 toneladas para 700. Contar um segredo, os meus baldinhos aqui iam lá pro... Mas eu passei antes no Coxinha, conversei com ele, levei para casa, mas ia lá para reciclagem. Ia para reciclagem. Não, mas essa reutilização está antes do processo, está perfeito. É assim que precisa acontecer mesmo, né? Então, funciona como estímulos, né? Essas moedas virtuais, essas trocas, esse sistema mesmo... As cooperativas estão mais fortalecidas? As cooperativas estão mais fortalecidas, com mais postos de trabalho, né? Então, a gente tem buscado realmente observar nesta cadeia de produtiva e de reciclagem, como que a gente consegue fortalecer as cooperativas, as organizações não governamentais, porque elas fazem parte da solução. Então, a logística reversa, ela também precisa passar pela cooperativa. Então,
as associações de embalagens, associações de produtos químicos, precisa fazer parte da solução também. E as empresas, pegando esse gancho, essas empresas, elas têm, a mentalidade delas tem evoluído ou ainda esse é um desafio? Olha, os acordos setoriais, eles não saíram do papel, a gente tem muita dificuldade em trazer a responsabilidade da indústria mesmo para a logística reversa. Tá? É a imposição da lei, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a indústria, aquele que produz o poluente, ele é responsável por retirar do ambiente o resíduo, né? O poluidor pagador, o protetor recebedor, essas figuras elas são caracterizadas em lei, mas a gente tem que fortalecer. É a aplicação da lei realmente às empresas, né? E o estímulo à população. Então, são duas frentes que a gente precisa caminhar junto. É fiscalização, o estímulo, educação, né? Na realidade, é uma estratégia conjunta. O próprio Ministério Público tem ajudado, porque como eles têm esse papel da fiscalização... Sim. O Ministério Público... Porque não pode estar só em cima do município, exato, né? Exato. Eles têm chamado essas associações né, de produtores, de fabricantes, para... Olha, eu quero o plano de vocês aqui para a Baixada Santista. De contrapartida, eles têm pedido para a gente uma fiscalização no comércio, que é a ponta da logística reversa, não pelo comércio, né? Não para a gente penalizar o comércio que está aqui. Mas para conscientizar. Mas para ele também chamar o fornecedor dele, o fabricante. Dizer, olha, precisa mudar. Então, a gente tem feito um trabalho, né? Mais uma vez, com o Ministério Público. Tem falado, município, vem por aqui que eu vou por aqui. E a gente teve, por exemplo, fabricante de tinta, recentemente chamou por conta das latas, lâmpadas. Eu tenho uma reunião esses dias sobre óleo comestível. Então, a gente tem feito esse trabalho, de novo, ressaltar a importância dessa parceria com o Ministério Público na construção de políticas públicas. Isso é muito bom, né? E a logística ela já acontece na entrega do material, na entrega do produto a ser vendido. Exato. Então, é estabelecer uma etapa na retirada. Isso. Né? Aquele que traz pode estabelecer, junta um pouco tal, e a hora que for embora leva o resíduo. Claro. As latas de tinta leva embora também. Claro. Né? Ou busca, né, novos fornecedores que sejam, que tenham uma consciência ambiental maior. Exatamente. Acho que hoje o mais difícil é a lâmpada, né, Libório? Essas lâmpadas fluorescentes. É muito comum a gente andar, é muito grande, né? Ver lâmpada no dia da coleta seletiva. Você vê lá um fardinho de lâmpada, 3, 4 lâmpadas, junto com a garrafa PET e tal, e a lâmpada é importante. Em qualquer cidade, a lâmpada não pode ir para a coleta seletiva. Não pode. O que muitas vezes acontece? O coletor não leva e a lâmpada quebra na rua. Sim. Né, porque ela é fina e tal, e isso é um problema. Isso vai para o meio ambiente. E quem vende, né, ele tem que receber, porque ele tem que mandar para o fornecedor dele. Não é para penalizar o comerciante. Ele tem que ter um lugar para ele receber isso, mas para ele mandar para próximo elo da cadeia, que é o fornecedor dele, o distribuidor, o fabricante, o importador. A gente tem pouco mais de 3 minutos e eu quero encerrar com uma pergunta de telespectador. Pode pôr na tela, por favor? É o Wellington Santos de Cubatão. Qual a sua opinião sobre parceria público-privada para a gestão de parques? É possível aplicar em Cubatão? É possível, nós estamos buscando. O prefeito Ademar me cobra... diuturnamente? 3 vezes por dia. Ontem a gente teve uma reunião sobre isso. Eu, no meio ambiente, o secretário Toninho, que é o secretário de turismo, né? Porque eu tenho os parques que estão no meio ambiente, ele tem um parque Anilinas que está no turismo. Nós estamos buscando um modelo jurídico de concessão. Isso é difícil, né? A gente brinca que é colocar o ovo em pé, é um modelo jurídico que feche o jurídico, o econômico-financeiro e o retorno para a sociedade, né? Então, o tripé da sustentabilidade, porque não adianta nada, vou vender o parque, vou fazer e não ter o retorno. Então, a gente está buscando um modelo jurídico, um modelo econômico, para a gente chamar, para nos auxiliar a iniciativa privada. Está respondida a sua pergunta, Wellington. E com essa resposta, eu encerro o programa de hoje. Marcos, muito obrigado pela tua participação. É sempre um grande prazer falar de meio ambiente, eu não me canso de falar. E se eu puder contribuir com essa 1 hora para conscientizar quem está nos assistindo, eu já me sinto com um dever cumprido. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie, pela oportunidade.
Mauro, muito obrigada pela participação, por ter trazido as composteiras, como a gente tinha combinado. As minhoquinhas. As minhoquinhas não fazem mal a ninguém, viu, gente? Ficam lá dentro do balde. E o mais importante é o resultado disso para o meio ambiente e para aquilo que a gente vai estar deixando para as próximas gerações. Muito obrigada. Obrigado você, obrigado pela oportunidade. O Wellington que mandou a pergunta. E deixar o desafio. Próxima vez eu quero ver a sua composteira. Vamos lá. Vou fazer e você vai me dar nota 10. Você vai ver só. A Luísa, que está lá em casa, deve estar me assistindo, vai me ajudar, com certeza. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.